Olá, querido estudante, tudo bem com você? Sou o professor Daniel, o meu sinal na comunidade surda. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre o antropocentrismo renascentista, o humanismo e suas várias vertentes e o renascimento. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Na nossa aula de hoje, vamos falar sobre um movimento que mudou a forma de enxergar o mundo, o Renascimento. É importante lembrar que a partir do século XII, com as estruturas do feudalismo em crise, a Europa passa por diversas transformações. Podemos destacar o aumento populacional, a expansão das atividades comerciais, o enriquecimento de famílias de comerciantes, o crescimento de burgos e cidades e a fundação das primeiras universidades. Nesse novo mundo social, circulavam, além de mercadorias, pessoas e ideais de diversas culturas. As rotas comerciais contribuíram para conectar diferentes povos. Novas mentalidades e novas práticas tornaram-se cada vez mais presentes na Europa. Entre os séculos XIV e XVII, essas mudanças foram ainda mais intensas, consolidando uma nova visão de mundo. O pensamento na Idade Média dava a Deus a responsabilidade pelos acontecimentos cotidianos e os destinos das pessoas. Para os religiosos, havia um único caminho de compreensão da vida, o da fé e da religião. Defendiam uma visão teocêntrica, ou seja, Deus era considerado o centro do universo. Por isso, a vida deveria ser guiada pela crença na vontade de Deus. As mudanças que transformavam a Europa nos aspectos econômico e social mexeram também com as mentalidades. O pensamento e a cultura medieval não eram mais compatíveis com esse novo momento. E partindo desse princípio, surgiram ideias que pretendiam renovar os estudos, a cultura e as artes. E para não fazer referência ao passado medieval, intelectuais e artistas buscaram inspiração em outra época, na Antiguidade Clássica, considerada por eles um período de grandes realizações e esplendor. A Antiguidade Clássica foi um período da história cultural que compreendia as civilizações da Grécia e Roma antigas, conhecidas como o mundo greco-romano. Nesse período, essas sociedades exerceram grande influência em regiões da Europa, Norte da África e Ásia Ocidental. O movimento de artistas intelectuais que surgiu na Península Itálica entre o fim do século XIV e início do XV foi chamado de Renascimento. Esse termo era utilizado para definir as obras desses artistas em contraposição às produções medievais. Eles deram novos significados a valores inspirados na cultura greco-romana da antiguidade. Na tela, à sua esquerda, temos uma escultura do século I, aproximadamente. No centro, um esboço de Michelangelo para sua obra Davi, essa aí à direita, finalizada com sucesso no século XVI. Qualquer semelhança nessas obras, com esses 15 séculos de diferença, indica uma tentativa da retomada da cultura greco-romana. Alguns consideravam que a Idade Média havia sido um período de atraso intelectual e artístico. Portanto, retrabalhar valores da cultura greco-romana seria importante para fazer renascer as artes e a cultura europeia. Mas é importante reconhecer que, apesar de admirar as tradições da Antiguidade Clássica, os renascentistas não fizeram um simples retorno àquela cultura, até porque não seria possível renascer a cultura antiga em outra época, além dos próprios renascentistas terem influência nos princípios cristãos. Esse olhar para o passado ajudou a desenvolver uma visão cada vez mais racional sobre o mundo e a natureza, e também ajudou na busca por respostas aos problemas sociais e econômicos que a sociedade enfrentava. As transformações se deram em diversos setores da vida humana e rompia cada vez mais com o mundo medieval. Na Idade Média, Deus era considerado o centro de tudo. Com o Renascimento, os pensadores e intelectuais colocaram o homem nessa posição central. A ideia grega de que o homem é a medida de todas as coisas originou uma nova corrente de pensamento,
o humanismo. Devido à urbanização e ao desenvolvimento da burguesia, o pensamento humanista se espalhou rapidamente. E para essa corrente de pensamento, a formação intelectual e profissional deveria se basear nos conhecimentos racionais. E isso incluía estudo nas áreas da filosofia, da história, poesia e matemática. E por isso, buscaram nos textos clássicos da antiguidade o entendimento sobre o ser humano e a vida. São muitos conceitos relacionados entre si e que podem causar um pouco de confusão. Mas para ficar bem claro, o antropocentrismo, ou seja, o homem no centro de tudo, está na essência desse movimento. A partir da perspectiva de que as respostas para as questões da vida humana e social estariam no próprio homem e no mundo, esse antropocentrismo levou a uma corrente de pensamento humanista, que valorizava as capacidades e potenciais físicas e intelectuais do ser humano. Essa nova forma de pensar se apoiou no modelo da civilização greco-romana, pois a vida, as artes, os valores tinham como centro das atenções o homem e a natureza. Isso tudo, mais as transformações que a Europa vivia, se caracterizou como um movimento de renascimento. Os humanistas eram formados em grande parte por membros das elites e da burguesia em ascensão. Por isso que o movimento renascentista tem sua origem na região de Florença, na Península Itálica, e aos poucos se espalhou por várias cidades da região, como Bolonha, Gênova, Veneza e Roma. Mas por que isso começou nessa região? Várias condições contribuíram para isso. A riqueza gerada com as atividades comerciais e bancárias permitiu a formação de uma burguesia próspera. Orgulhosa do seu poder e riqueza, a burguesia florentina começa a trazer obras de arte da Roma antiga para o seu patrimônio. Com as relações comerciais desde a Idade Média, textos de filósofos importantes da Antiguidade Clássica passaram a circular na região. A rica burguesia começa a praticar o mecenato, ou seja, uma prática de financiar o trabalho de artistas, como pintores, escultores e arquitetos, além de intelectuais e cientistas. Isso tudo com o objetivo de exibir sua riqueza e prestígio na sociedade. Na busca pelo conhecimento, humanistas percorreram caminhos diferentes. Os pensadores renascentistas se expressavam de diversas formas, como as ciências e as artes. Muitas descobertas e inovações técnicas foram realizadas pelos estudiosos renascentistas. O astrônomo polonês Nicolau Copérnico questionou a ideia de que a Terra era o centro do universo. Para ele, o Sol era o centro de tudo. Assim, a Terra e os demais planetas giravam em torno dele. O italiano Galileu Galilei, que era astrônomo, matemático e filósofo, aperfeiçoou a luneta, permitindo descobrir as luas de Júpiter, os anéis de Saturno, as fases de Vênus e as dimensões da Via Láctea e do Sistema Solar. Ele contribuiu para confirmar a teoria heliocêntrica de Copérnico. Na literatura, o português Luís Vaz de Camões é reconhecido como um dos mais importantes escritores de todos os tempos. Em Os Lusíadas, ele conta uma versão heróica da história de Portugal. O espanhol Miguel de Cervantes é o autor do clássico mundial Dom Quixote de la Mancha. Nele, o autor satiriza os ideais da cavalaria medieval. E o inglês William Shakespeare, poeta e dramaturgo, autor de clássicos, entre eles a peça de teatro Romeu e Julieta, que com certeza você já deve ter ouvido falar. E claro que não podemos deixar de mencionar o Renascimento sem falar das artes. Nelas, os artistas renascentistas manifestaram sua capacidade de representar o mundo, além do potencial sensível do ser humano. Os artistas se inspiraram nos valores humanistas e destacavam a natureza, os animais e, principalmente, os seres humanos. Nas pinturas, técnicas inovadoras para atingir a beleza e o realismo e a perfeição foram desenvolvidas pelos artistas. Você já ouviu falar em Leonardo da Vinci? Ele é o autor dessa grande obra-prima, Mona Lisa, um dos retratos mais famosos de todos os tempos. Aqui vemos o nascimento de Vênus, o Rafael Botticelli.
O teto da Capela Sistina, no Vaticano, tem pinturas consideradas verdadeiras obras de arte, um dos maiores tesouros artísticos da humanidade. Isso é obra de Michelangelo, que além de excelente pintor, também era um magnífico escultor. A principal função das obras de arte para os artistas renascentistas era recriar a realidade, proporcionando prazer ao observador pela beleza e perfeição das obras. Por isso, introduziram várias técnicas de aperfeiçoamento. A valorização do mundo terreno e natural era uma característica do Renascimento. Assim, o ser humano assumiria uma atitude sábia e capaz de se posicionar ativamente no mundo dinâmico e em constante transformação. É interessante pontuar que em cada região da Europa, o humanismo renascentista teve características próprias. Falamos hoje de cientistas, escritores e artistas de diversas regiões da Europa. Notou? Eram italianos, poloneses, portugueses, espanhóis, ingleses. E por causa dessa diversidade, os historiadores costumam falar em renascimentos e humanismos. Isso aí, no plural. Eu tenho certeza de que você gostou de aprender um pouquinho sobre renascimento e humanismo. Mas agora vamos ver se aprendeu mesmo. Acompanhe comigo a hora da atividade. Atividade 1. As mudanças que transformavam a Europa mexeram com a sociedade ao ponto de que o pensamento e a cultura medieval não seriam mais compatíveis com esse novo momento. Para não fazer referência ao passado medieval, intelectuais e artistas buscaram inspiração em outra época, considerada por eles um período de grandes realizações e esplendor. Estamos falando de qual época? Alternativa A, Renascimento. Alternativa B, Antiguidade Clássica. Alternativa C, Idade Média. Alternativa D, Idade Contemporânea. Agora eu vou te dar aquele tempinho para pensar na resposta certa. A alternativa correta é a letra B, Antiguidade Clássica. Alguns consideravam que a Idade Média havia sido um período de atraso intelectual e artístico. Portanto, retrabalhar os valores da Antiguidade Clássica, como ficou conhecida a cultura greco-romana, seria importante para fazer renascer as artes e a cultura europeia. Agora vamos à atividade 2. O movimento de artistas e intelectuais chamado de Renascimento, que tinha por base o pensamento humanista, se inspirou na cultura greco-romana da antiguidade para dar novos significados aos valores da sociedade. Assinale a alternativa que não faz uma referência correta a esse movimento. Alternativa A. Defendiam uma visão teocêntrica. Alternativa B. O pensamento e a cultura medieval não eram compatíveis com esse novo momento. Alternativa C. Buscaram inspiração na Antiguidade Clássica. Alternativa D. Pretendiam renovar os estudos, a cultura e as artes. E aí? Assinale a alternativa que não faz uma referência correta. Mas eu vou dar o tempinho, aí você lê novamente, pensa e me diz a resposta certa. A alternativa correta é a letra A. Defendiam uma visão teocêntrica. Lembrando que na visão teocêntrica, Deus seria o centro de tudo.
Isso não estava relacionado ao Renascimento, que apontava para o homem como o centro de tudo, e não Deus. Agora vamos à atividade 3. O movimento renascentista tem sua origem na cidade de Florença, na Península Itálica. A burguesia florentina começa a investir na aquisição de obras de arte e a difundir textos de filósofos importantes na Antiguidade Clássica. Assinale a alternativa que indica uma prática dessa burguesia florentina. Alternativa A, teocentrismo. Alternativa B, migração. Alternativa C, medievalismo. Alternativa D, mecenato. Lembrando da nossa aula de hoje, com aquele tempinho esperto que só você tem, você vai me dar a resposta certa, tenho certeza. A alternativa correta é a letra D, mecenato, uma prática de financiamento do trabalho de artistas como pintores, escultores, arquitetos, intelectuais e cientistas. Isso tudo tinha o objetivo de exibir a riqueza da burguesia e o seu prestígio na sociedade. Depois de testar nossos conhecimentos, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão! Na nossa aula de hoje, falamos sobre o antropocentrismo renascentista, o humanismo e suas várias vertentes e o Renascimento. Lembramos que a partir do século XII, com o feudalismo em crise, a Europa passa por diversas transformações. O pensamento teocêntrico de que Deus era o único caminho de compreensão da vida, o da fé e o da religião, norteava a sociedade medieval. Com o Renascimento, os pensadores e intelectuais colocaram o homem nessa posição central, a partir do antropocentrismo, originando uma corrente de pensamento humanista. Com as mudanças na Europa, o pensamento e a cultura medieval não eram mais compatíveis com esse novo momento, onde novas ideias pretendiam renovar os estudos, a cultura e as artes. Intelectuais e artistas buscaram inspiração na antiguidade clássica, e compreendia as civilizações da Grécia e Roma antigas, conhecidas como o mundo greco-romano. O Renascimento foi um movimento de artistas intelectuais que surgiu na Península Itálica entre o fim do século XIV e início do século XV, e aos poucos se espalhou por várias cidades da região. As obras de artistas intelectuais deram novos significados a valores inspirados na cultura greco-romana da antiguidade. A ideia seria retrabalhar esses valores da cultura antiga para fazer renascer as artes e a cultura europeia. A riqueza gerada com as atividades comerciais e bancárias permitiu a formação de uma burguesia próspera, começava a financiar o trabalho de artistas, como pintores, escultores e arquitetos, além de intelectuais e cientistas, com o objetivo de exibir sua riqueza e prestígio na sociedade. Os pensadores renascentistas se expressavam de diversas formas. Citamos alguns renascentistas bem conhecidos, como o astrônomo polonês Nicolau Copérnico, o astrônomo, matemático e filósofo italiano Galileu Galilei, além de alguns escritores, como o português Luís Vaz de Camões, o espanhol Miguel de Cervantes e o inglês William Shakespeare. E claro, falamos também das pinturas Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, e O Nascimento de Vênus, de Rafael Botticelli, que são considerados um dos maiores tesouros artísticos da humanidade. E a obra de Michelangelo, que além de pinturas como o teto da Capela Sistina, fez lindas esculturas. Para esses artistas renascentistas, a intenção era recriar a realidade, proporcionando prazer ao observador pela beleza e perfeição das obras. Era uma forma do ser humano assumir uma atitude sábia e capaz de se posicionar ativamente no mundo. Também é importante lembrar como alguns historiadores chegam a chamar renascimentos e humanismos, no plural, devido à diversidade de novas formas de pensar o mundo.
Lembre que artistas intelectuais eram de várias partes da Europa, e isso deu ainda mais riqueza a esse movimento plural e transformador. E como eu sempre falo, essa história não acaba aqui. Uma aula só não é capaz de mostrar tudo sobre esse assunto que é tão incrível. Há muito mais para conhecer. E que tal pesquisar um pouco mais sobre esse movimento e as suas formas de expressar o mundo? Os humanismos e os renascimentos. Afinal, é muito bom conhecer a nossa história. Aguardo você na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.